Com a palavra, o vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, próximo à meia-noite, final de sessão, quero fazer uma menção aqui do nosso apoio, do nosso incentivo à greve dos bancários, que está acontecendo desde o dia 19 em todo o país, uma greve que mostra a unidade da categoria, que se organiza no âmbito nacional e que tem uma pauta bastante consistente e importante com aquilo que os trabalhadores precisam. Em primeiro lugar, destacar que não é uma greve tão somente por reajuste salarial ou por questões econômicas, é uma greve também de condições de trabalho. Hoje os bancários e bancárias que trabalham nas agências, em todos os níveis, sabem da dificuldade que tem sido atuar nesse mercado. Primeiro, porque as metas são abusivas por parte dos bancos. Os bancos impõem números bastante rigorosos e fazem bastante pressão pelo cumprimento destas metas. Essa pressão, muitas vezes, transcende qualquer normalidade, né? Eu acredito que não exista normalidade na pressão, existem metas, mas os bancos transcendem a esse limite, passam por uma pressão excessiva e muitas vezes por assédio moral que tem causado um adoecimento na categoria, um desânimo dos trabalhadores em continuar no setor bancário. Isso, portanto, tem sido uma das grandes causas desta greve, ou seja, o acúmulo de metas e a falta de condições adequadas de trabalho, também pela falta de contratação de mais funcionários que possam prestar um bom serviço à sociedade. Ponto 2, reajuste salarial, inflação, mais 5% de aumento real, os bancos ofereceram apenas a inflação. Tem a questão do piso do DIEESE, que tem sido cobrado pela categoria também, contra o PL 4330, que terceiriza, inclusive, a atividade fim. Então, os bancários estão bastante engajados, junto com a Central Única dos Trabalhadores, para derrubar esse projeto que tramita no Congresso Nacional. E tem um outro ponto fundamental, os bancários, quando cobram o fim da terceirização, mais contratações de funcionários, também defendem um atendimento melhor dos bancos à sociedade. Os bancos hoje não apenas desrespeitam os funcionários, os seus trabalhadores, ao impor metas abusivas, como também a sociedade, quando não presta um bom atendimento, quando não tem o número de funcionários adequado para atender, quando a tarifa e as taxas são bastante altas em relação ao serviço oferecido. Tudo isso leva a um conjunto de fatores que desencadeou a greve no último dia 19, que prossegue por tempo indeterminado. E isso vai continuar, vereador presidente Celso Arantes, enquanto os bancos não negociarem adequadamente. Aliás, ela só foi iniciada, esta greve, porque os bancos não discutiram adequadamente e com a justiça que a categoria merece. Esse impasse novamente levou à greve. Os bancos lucraram em 2012 46 bilhões de reais, não foram todos os bancos, 5 maiores bancos do Brasil, 46 bilhões, e só nesses 6 primeiros meses, né, no primeiro semestre de 2013, o lucro é de 29 bilhões de reais. Se prosseguir nesse ritmo, vai fechar em 58 bilhões em apenas os 5 maiores bancos do país. Então, há espaço tanto para atender com dignidade os seus trabalhadores que produziram esses resultados, quanto a sociedade, que quer um sistema financeiro que funcione de acordo com as necessidades da população, com taxas de juros condizentes, com tarifas mais baixas e com atendimento de qualidade, porque a população merece isso. Eles estão na contramão porque eles querem terceirizar ainda mais e precarizar as condições de atendimento. Esses são os fatores que levaram à greve dos bancários. Eu, como bancário, como diretor do sindicato, funcionário do Banco do Brasil, estou junto nessa greve, apoiando como parlamentar e em todas as frentes onde é necessário. Sobre a greve, são essas minhas palavras, senhor presidente. Gostaria só de fazer mais 2 menções, se o tempo aqui permitir. Segundo, as faixas exclusivas adotadas em São Paulo mostram, as faixas exclusivas do transporte coletivo de ônibus mostram uma adesão grande da população. 88% das pessoas da cidade de São Paulo apoiam as faixas exclusivas para ônibus e 83% dos motoristas de carro também apoiam a melhoria do transporte público através das faixas exclusivas, que melhoraram em quase 50% o tempo de viagem dos ônibus. Então, eu vejo que estamos apontando para a direção adequada. O transporte coletivo tem que ser valorizado, o transporte público. E é isso que nós temos que ter como referência. A melhoria da mobilidade urbana na cidade passa pela melhoria do transporte coletivo público,
da acessibilidade, que nós discutimos hoje nessa sessão, de calçadas mais acessíveis, de ciclovia, para reduzir o uso do transporte individual, do veículo, do carro, que acaba ocupando espaço, poluindo mais e causando mais transtornos à mobilidade urbana. Com relação a dois fatos, rapidamente, da última semana, a pressão que a mídia fez em torno do ministro Celso de Mello, não sei se o senhor acompanhou, provavelmente sim, porque foi um tema de alcance nacional, foi algo de querer impor um tribunal de exceção. Celso de Mello que foi mais rigoroso na aplicação das penas do que o próprio relator Joaquim Barbosa na fase de julgamento, mas que quando do julgamento dos embargos infringentes, agiu dentro da técnica, ou seja, analisando juridicamente, não devendo-se manifestar juridicamente através da cobrança contingencial e principalmente de setores da sociedade brasileira, como a mídia e setores conservadores, que querem fazer disso passar a história do Brasil a limpo num julgamento. O direito de defesa, da ampla defesa, do contraditório, deve ser respeitado, e eu vi que o ministro, apesar da pressão durante todo o final de semana contra ele, manteve a sua posição. E, por fim, parabenizar e elogiar a presidenta Dilma, que hoje, durante a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, manifestou-se duramente contra o tipo de postura que os Estados Unidos têm adotado ao bisbilhotar a vida dos outros países, dos presidentes, das autoridades, ou seja, de invadir a privacidade. A Dilma disse claramente, isso é uma violação dos direitos humanos, e de fato é. Os Estados Unidos usando a tecnologia para tentar obter interesses econômicos e vantagens indevidas contra os outros países. Tanto ela cancelou a viagem aos Estados Unidos, que foi muito bom, quanto ela hoje se manifestou duramente contra os Estados Unidos, mostrando que o tratamento do Brasil, diante de qualquer país do mundo, tem que ser esse, respeitoso e igual. Não é falar, como disse o Chico Buarque, não é falar grosso com a Bolívia e falar fino com os